E aí galera, então no ano passado, 2010, eu fui correr a ultramaratona Mountain to Valley em Israel e tive um problema de infecção intestinal, tive algumas dificuldades. Esse ano a gente teve a oportunidade de ter uma nutricionista com a gente, pudemos convidar a Cris, que está aqui, e aí a Cris vai falar um pouquinho sobre o desafio e as dificuldades dela de ter um atleta correndo e ela vai poder contar isso melhor do que eu. Na verdade foi a primeira vez acompanhando um atleta de ultramaratona. Foi um desafio para mim, pelo tempo, de horas em atividade, que eu tive que mudar um pouco a filosofia do meu trabalho, que eu estava habituada a trabalhar. Eu tive que modificar isso. A gente tem alguns produtos que são usados durante provas e e ele não gostava e eu tive que mudar toda essa parte. Tem algumas coisas que eu não tomo de jeito nenhum, me enjoa profundamente. Então a Cris me fala, toma isso ou aquilo, que isso vai ser muito bom. Eu digo, impossível, porque eu vou tomar e vou vomitar. Isso pra mim na verdade foi muito difícil, porque o que você lê na literatura científica não necessariamente se aplica na prática. Mas tudo começou com essa parte do ano passado, dessa infecção intestinal. E o meu objetivo era fazer com que ele, a princípio, não passasse por esse episódio novamente. A gente teve uma preparação de 3 dias antes da prova, onde ele não podia comer determinados alimentos. A gente deveria estimular o consumo de açúcares, carboidratos em grande quantidade, que era uma preparação, a gente tinha que aumentar o estoque de energia no músculo dele. Então, coloquei ele para comer bastante. Diminuiu o consumo de verduras, coisas cruas, o consumo de carne, qualquer coisa que pudesse alterar essa parte intestinal. Porque era uma preocupação minha fazer com que ele começasse a prova bem, que não tivesse nenhum episódio como teve ano passado. Mas não foi fácil. Não foi fácil. A Cris fez um monte de pacotinhos, ela fez milhões de contas. A gente comprou os saquinhos, aqueles tipo sacolé, para a gente já ter as coisas porcionadas, tudo já fracionado certinho com a quantidade que eu deveria comer a cada tempo e tudo bonitinho, perfeito, e para variar eu não consegui seguir. O que eu fiz, a gente comprou 100 saquinhos de sacolés, já pensando em toda a prova, Como eu não podia trabalhar com esses carboidratos em gel, ou esses repositores de energia que são a base de açúcar, e ele não tolerava isso, eu falei assim, bom, ok, eu vou começar a trabalhar com alimentos salgados, doces, e eu resolvi porcionar de acordo com a quantidade que ele deveria comer a cada 30 minutos, tá? Que em teoria isso funciona muito bem. Mas quando você trabalha com alimento, quando você trabalha com biscoito doce, biscoito salgado, quando você trabalha com mel, doce de leite, isso vai variar um pouquinho. Então a ideia de usar um carboidrato em gel é porque você consegue comer uma grande quantidade de açúcar num volume muito pequeno de alimento. Quando você trabalha com biscoito, não, é um volume muito maior. Então fazer com que ele comesse a cada 30, 40 minutos, esse volume de alimentos já era uma complicação para mim também, já era um pouco um desafio. Assim, a gente tinha um mínimo da alimentação que ele tolerava, mas que aquilo dali poderia ser suficiente para ele se sentir um pouco melhor. Eu acho que depois de cada prova que a gente faz, a gente tem uma bagagem nova enorme. E foi um desafio para você também, que pegou um atleta com uma dificuldade, com algumas questões específicas de prova e tal. O que a gente poderia mudar para melhorar a nossa chegada, nossa performance durante a prova? A mudança ela vem de acordo com o seu relato para mim, Eu acho que sempre de acordo com o relato do atleta. Então não tem alguma coisa que eu vou não vou mudar tal alimento especificamente. Eu acho que não teria nada que eu tivesse mudado. Eu acho que tudo foi bem calculado, bem pensado. Eu acho que as mudanças elas vêm de acordo com os imprevistos que vão acontecendo. Se surgem novos alimentos, se surgem novas ideias, A gente trabalha só com batata, de repente pode trabalhar com batata doce, inhame, de acordo com o que vai ter também no local, porque a gente tem que trabalhar com os alimentos que vão ter na região. De repente você está em outro país e que não vai ter batata, por exemplo. Bom, e aí agora? Então tem que ter uma pesquisa prévia também de alimentos que vão ter naquele local, também porque você trabalha com um aspecto cultural. Então eu acho que o grande aprendizado para próximas provas é você abrir um pouco, o nutricionista abrir um pouco mais a cabeça e respeitar sempre essa parte
do paladar do atleta. Eu acho que isso passa a ser, para mim pelo menos é um grande aprendizado, né? Você não pode ser tão assim, cartesiano e rígido em relação à alimentação. Essa flexibilidade é importante. Eu acho que eu consegui abranger isso, ter essa flexibilidade. E foi legal porque, assim, para mim como nutricionista, foi interessante porque eu passo a conhecer um pouco mais do atleta com quem eu estou trabalhando, né? E eu acho que isso traz uma bagagem melhor, muito proveitosa para próximas provas, né? Se a gente estiver junto em próximas provas, eu consigo, durante os momentos de treino, a gente consegue treinar algumas coisas. Então, ele odeia carboidrato em gel, mas de repente a gente descobre uma outra coisa que ele vai aceitar muito bem. E nessa convivência nutricionista-atleta, eu acho que pode ser legal, nos treinos a gente vai treinando os alimentos, né, para chegar numa prova a gente não se depara com surpresa alguma. O que você acha que mudou a alimentação? Assim, o que você pensava sobre a alimentação, o que você pensa? Você acha que foi importante? O que você mudaria para uma próxima prova, para um treino, assim, para a sua experiência de atleta? Para mim foi muito legal ter tido uma nutricionista comigo, uma outra visão que começou de certa forma muito próximo da prova, né? A gente teve uma convivência na parte nutricional muito curta antes da prova. A coisa da gente ter ido sempre em direção ao meu paladar, ao que eu gostava e respeitando o que eu não gostava, também foi muito importante para mim, porque estava respeitando a minha individualidade. Isso eu acho que normalmente não é negociável, mas talvez tendo um acompanhamento mais de perto, ou uma coisa até mais científica por perto, isso eu acho que seria mais legal. Então, um tempo inicial de preparo mais distante do que o que a gente teve. Eu acho que eu mudaria isso. E de novo, o formato que a gente fez, como você falou, poderia ter sido perfeito, porque ele foi montado com base, foi montado junto comigo, então não teve nada que eu falava, putz, isso não vai dar. Não, tudo eu olhava e falava, isso pode ser bom, isso pode ser bom. Por um acaso, naquela situação de prova, não se encaixou. Mas se a gente tivesse tido uma prova redondinha, com alguma característica diferente, aquilo tudo que foi planejado pela gente teria sido 200%. Então eu só começaria antes. Seria isso que eu faria diferente. Então hoje a gente teve a oportunidade de conversar com a Cris, e acho que foi muito legal. A gente vai continuar buscando assuntos interessantes para botar aqui no YouTube, fazendo matérias na fanpage. E se você tiver alguma ideia, alguma vontade de ter alguma matéria, algum assunto, pode mandar para a gente a sua sugestão que a gente vai tentar colocar no ar.